Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, peço humildemente para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, para que o canal cresça e esses conteúdos sejam entregues para mais e mais pessoas nesse momento tão importante de transição planetária e todos nós possamos compartilhar e acessar também essa expansão de consciência, né? Hoje nós vamos trazer uma história muito fascinante, tá? Que pode mudar a forma como você vê o bem e o mal, tá? E até a nossa própria vida como um todo. Houve, há muito tempo atrás, uma revolta, tá? Muito antes da nossa história de Terra, de planeta Terra, né? E tem um personagem, né? Um espírito que vocês talvez conheçam por outro nome, que é o espírito Lúcifer, né? Tem um livro chamado Livro de Urântia, e esse livro ele é um livro bem complexo, tá? São 3.000 páginas mais ou menos. Ele traz uma visão diferente sobre o universo, né, e o nosso lugar nele. E Lúcifer, ele não é bem o diabo como a Bíblia pinta, como a Igreja Católica pinta, tá? Que a gente está acostumado a ouvir por aí. Então é uma história muito mais profunda, muito mais complexa, tá, do que a gente imagina. Então, começamos do princípio de quem era Lúcifer. Então, vamos fazer uma atividade, um exercício. Vamos imaginar o seguinte: o universo ele é gigantesco, certo? Com bilhões e bilhões de planetas, estrelas, seres que possuem vida, né? E ele é extremamente organizado. Não pense você que o universo ele é desorganizado. Não, ele é extremamente organizado. E existem administradores para tudo, tá? Para esses sistemas, esses conglomerados de planetas do macro universo, existem administradores, tá? Como se fossem governadores, certo? E Lúcifer era um desses administradores, um ser de uma beleza, de uma inteligência incríveis, tá? Incríveis. O próprio livro fala que é impossível, não tem palavras para descrever o quão é bonito esses seres celestiais, tá? Eles tentaram ao máximo compilar em palavras do nosso vocabulário, mas no próprio livro fala que é impossível transmitir essa ideia de quão bonito eram esses seres. Então, Lúcifer é um espírito extremamente evoluído, tá? De uma beleza sem igual, de uma inteligência sem igual. Então ele era mais ou menos um anjo muito importante, tá? Que era chamado de filho Lanonandek, tá? Primário. O que isso significa? Que ele era um super gerente, tá? Em uma parte do universo onde existia um sistema de Satânia, tá? Que incluía a Terra e outros planetas, tá? Na Terra, a nossa Terra, o planeta Terra, ele é chamado de Urântia, tá? Por isso o livro de Urântia conta a nossa história. Então ele era muito respeitado, Lúcifer. Ele era muito respeitado porque ele era muito competente. Ele estava no comando já há milhares e milhares de anos e tudo estava fluindo, ele estava fazendo a parte dele, ele era respeitado, né, ele era competente, tudo parecia perfeito. Né? Só que algo começou a mudar no íntimo de Lúcifer e ele fez uma declaração de liberdade, tá? Com toda a sua inteligência, ele começou a questionar o sistema, tá? Ele não queria mais seguir as regras do Pai Universal. Pai Universal é o mesmo que Deus, Pai Celestial, fonte criadora, fonte divina, tá? Pai Universal. É assim que o livro fala sobre o nosso Pai Celestial, a fonte criadora. Pai Universal, tá? É a fonte de tudo que existe, é o Pai Universal. Então Lúcifer fez uma espécie de manifesto, tá? Que ele chamou de Declaração da Liberdade. Só que não era uma liberdade como a gente entende. Era uma ideia de liberdade que não tinha regras, que não tinha limites. Ou seja, quando não se tem regras, quando não se tem limites, vira uma anarquia, correto? É a anarquia. Então, vamos pensar comigo aqui, ó. É como se ele dissesse: por que a gente precisa de um chefe? Por que a gente precisa de um pai universal se nós somos inteligentes? Se nós somos bonitos, se nós somos poderosos e podemos fazer tudo sozinhos, né? Você chega num nível que você cria, certo?
vós sois deuses. Então todos nós já criamos com o poder do pensamento, realidades, mandamos energia negativa através dos nossos pensamentos, que são ondas magnéticas. E isso é magia negra também. Nós co-criamos já, só que numa escala bem menor. Então, se o espírito nosso espírito vai evoluindo, a gente tem a capacidade de criar cada vez mais. Assim é Jesus. Jesus criou seus filhos, ele tem já espíritos sobre a criação dele, cria universos como um todo, tá? Então nós vamos chegar lá nesse patamar. Ele era um desses espíritos também. Muito inteligente, muito bonito, muito poderoso e podia fazer tudo sozinho. Ele não precisava, entre aspas, de ninguém dizendo o que ele precisava fazer. Então ele questionava essa própria ideia de que Deus é o nosso Pai, tá? E também a ideia de que nós, seres humanos, precisamos crescer e aprender para evoluir. Para Lúcifer, a gente deveria ser livre para fazer o que a gente quisesse sem ter que seguir um plano maior. Era essa a ideia de Lúcifer, tá? Então houve, após essa declaração de liberdade, uma grande rebelião, tá? Não ficou só nas palavras essa declaração de liberdade. Ela se espalhou, tá? Lúcifer conseguiu convencer muitos outros seres a se juntar a ele, tá? Então 1/3 dos anjos que trabalhavam com ele, até mesmo algumas outras personalidades celestiais resolveram seguir essa nova liberdade, tá? E aqui na Terra, Lúcifer tinha um ajudante aqui na Terra que era chamado de Caligástia, tá? Que era o príncipe planetário da época aqui do planeta Terra. Hoje nós temos um príncipe planetário chamado de Miguel de Nébado. Não é o mesmo arcanjo Miguel, tá? É Miguel de Nébado, tá? É outro ser, tá? Então, esse espírito Caligástia, ele era um dos ajudantes supremos de Lúcifer daqui da Terra, tá? E junto com ele tinha, junto com esse Caligástia, tinha um espírito chamado de Satã, bem como se fala. Tá? Então é importante entender que Satã não é o mesmo que Lúcifer, mas é um seguidor muito leal à causa rebelde de Lúcifer. Daí que se vem o nome de Satã, né, que a Bíblia fala, né, sobre o demônio, Satã, coisa satânica, porque ele era um seguidor de Lúcifer que entendia o que ele queria e também compactuava com esses ideais, né? Tá? Então ele era um servo leal, um seguidor leal da causa rebelde, Satã. Então o livro fala sobre uma guerra que rolou no céu, né? Só que não foi essa briga com espada, com tiro, como a gente imagina, com combate corpo a corpo. Não, foi uma guerra de ideias, tá? Uma guerra de lealdade. Então teve que haver uma escolha fundamental. Chegaram para alguns espíritos, né, para aqueles que estavam envolvidos, e falaram assim: você segue as leis do universo, do Pai Universal, ou você segue essa nova liberdade sem limites proposta por Lúcifer? E aí muitos seres, muitos anjos e outros seres celestiais tiveram que tomar essa decisão, né? E as consequências dessas decisões foram gigantescas, tá? Para nós aqui de Urântia, na Terra, essa rebelião ela foi um desastre. A Terra ela ficou por milhares e milhares e milhares e milhares de anos meio que isolada do resto do universo por muito tempo, tá? É como se a gente tivesse sido colocado de castigo num cantinho escuro do universo, tá? O problema que surgiu com essa revolta ainda se manifestam até hoje. Por isso também que o nosso planeta Urântia, o planeta Terra, ele é um dos planetas mais atrasados evolutivamente. Vamos supor assim, não é só a Terra que está passando por uma transição de provas e expiações para um planeta regenerado, correto? É como se, comparando com os outros planetas que estão nessa mesma caminhada, nós estamos muito mais atrasados consciencialmente, entende? Por isso que nós vivemos num momento onde ainda as pessoas sentem muita raiva, muito ódio. Basta você desligar, apaga o seu carro na sinaleira para você ver se as pessoas não querem te matar, se as pessoas não ficam extremamente raivosas, odiosas, só porque você cometeu um erro. Isso é uma energia bestial. As pessoas estão bestializadas, né? Então, é por isso que ainda estamos neste patamar de ódio, neste patamar de vibração, tá? Então, houve um atraso por conta dessa rebelião.
Lúcifer e os seus seguidores, eles foram contidos, foram presos de alguma maneira, tá? Só que a revolta, ela continua ainda sendo resolvida, de certa maneira, tá? Então, o que o livro quer trazer com isso, né? Que é só uma parte, é só um capítulo. O livro, ele é muito extenso, tá? Mas é muito importante que a gente entenda que o mal e o pecado não é algo que Deus criou, tá? Deus não cria o mal, o pecado, digamos assim, né? Essa palavra pecado. Não é Deus que cria a miséria, não é Deus que cria toda essa perversidade que a gente vê. Ele surge quando a gente usa mal a nossa liberdade de escolha. Quando a gente escolhe o caminho da falsidade, do egoísmo, em vez do caminho da verdade e do amor. É por isso que existem mazelas. A gente fica perguntando por que Deus permite tanta maldade. Ele não permite, porque não foi ele que criou, foi nós. Nós, com as nossas escolhas, acabamos criando a miséria, a guerra, a morte, o orgulho. Né? É nós. Nós queremos jogar a responsabilidade para Deus das nossas ações, dos nossos atos. Deus não tem culpa de nada. Ele nos criou e deu, vocês podem escolher o que vocês querem fazer. E nós escolhemos o egoísmo. E nós escolhemos seguir um caminho torto. E aí criamos, na nossa volta, um ambiente pernicioso, um ambiente onde há fome, onde há miséria, onde há matança, onde há corrupção. Foi nossas escolhas. Foi nós que decidimos quem que ia nos governar. Estão lá em Brasília, ou o mundo afora. Foi nós, votamos. Caímos nas mentiras, atrás de mentiras. É nós somos os culpados. É nós que não olhamos para o nosso irmão. É nós que não fazemos o bem. Procuramos ficar inerte, em cima do muro. Não escolhemos um lado. É nós. Entende? Então Deus não tem culpa de nada. Ele, pelo contrário, Ele nos ama tanto que Ele deu o poder de livre-arbítrio para nós escolher o que a gente quer fazer. E há mérito na escolha. A gente vai errando. Uma hora a gente acerta e evolui. Né? Então a rebelião de Lúcifer é uma grande lição para o universo todo. Ela mostra que existe perigos, né? Mostra os perigos de uma liberdade que não tem responsabilidade, de uma liberdade que ignora o bem maior, que é o que acontece com as trevas hoje. As trevas hoje, elas ignoram as consequências das suas escolhas. Ignoram. Elas não estão nem aí para as escolhas ruins que elas estão fazendo. Querem fazer isso. Então nos lembra também que deve haver uma lealdade aos princípios universais. Esse serviço, o serviço uns aos outros com sabedoria, de seguir o caminho certo, que é fundamental para o nosso crescimento espiritual, de ajudar uns aos outros. Essa história, ela vem trazer essa reflexão, né? O que significa verdadeiramente ser livre para você? Será que a liberdade é fazer o que a gente bem entende, sem pensar nas consequências? Ou é ter a liberdade de escolher o bem, de escolher fazer o bem, de escolher a estrada que nos faz crescer, de escolher a estrada que nos faz amar, de escolher servir? Será que é essa a melhor opção? Eu acredito que sim, né? Na minha visão, é escolher o bem sempre, escolher crescer sempre, escolher amar sempre, escolher servir sempre. A melhor forma de demonstrar amor perante o nosso Pai Celestial é servindo, né? Então o livro de Urantia, ele vem trazer essa reflexão sobre essas questões profundas que a gente precisa entender, e tudo que nós estamos fazendo aqui é parte de um plano muito maior, né? E Deus, ele quer sim obediência, ele quer subserviência, digamos assim, mas ele vai recompensar você com a vida eterna, com um amor incondicional, com muita alegria de servir, com muitos lugares bonitos para a gente repousar, com muita sensação de dever cumprido e com muito afeto, né? É isso. Queria agradecer a todos que chegaram até aqui, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam entender um pouquinho mais sobre essa história, e eu desejo que Deus abençoe vocês profundamente para todo sempre. Bem-vindo ao canal Consciência Astral.